Se... não, tudo bem. Vamos lá, vamos orar. Pastor, eu falei aqui Esther, mas pode mandar mais o Esther. Não sai perrer, não. Você pode lançar aí o hall de canções que eu tô aqui anotando. Esther e todos. Tá bom. Exato. Se quiser, essa palavra, certo? Vamos lá, vamos então... Vamos dar início à nossa devoção de hoje, vamos fazer uma oração. Santo e eterno Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Muito obrigado por estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos para te louvar e refletir sobre a tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos conduz, nos dirige, Senhor. Fortalece-nos para que possamos estar sempre firmes diante de ti. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Daqui as canções. Não. Vamos lá. Hoje nós cantaremos Salvo pela Graça, uma sugestão da nossa irmã em Holanda. E então se verá. Essa foi minha sugestão. Salvo pela Graça. Melhorar aqui. Espera aí, só um pouquinho. Todos. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Do início, justificado fui. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela
pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Até amanhã. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Filipenses, hoje, capítulo 4. Vamos ler os versos 8 e 9. Filipenses 4, versos 8 e 9. Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, te suplicamos a iluminação do Teu Espírito para que possamos, Senhor, compreender essa instrução e saibamos colocar em nossas mentes aquilo que realmente é do Teu agrado. E o Senhor nos ajude a entender e a exercitar
as instruções que temos diante de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, depois de ter falado, né, nós estamos aqui num trechozinho bem pequenininho que dividimos em algumas partes. Paulo, ele já havia exortado aqui as irmãs Evódia e Sínteque para que elas tivessem o mesmo pensamento em Cristo. O problema estava numa certa gravidade que um terceiro teve que ajudá-las, né? Na recuperação do relacionamento. Ele falou da ordem de nos alegrarmos pela segunda vez. Ele falou que a nossa moderação, e lembra que a palavra moderação abarca uma série de coisas, que o vosso amor, o vosso bom comportamento, a vossa longanimidade, ou seja, nós devemos ter uma vida que deve ser vista por todos os homens. Está de acordo com o que Jesus fala, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Falamos ontem, né, também da ansiedade, problema geral. A ansiedade, ela é um mal, ela sempre foi um mal, ela tem um limite, né? O limite da ansiedade é só até aquele ponto em que ela nos impulsiona a fazer alguma coisa, mas quando passa um pouquinho disso, ela já se torna o contrário, ela faz com que nós nos tornemos improdutivos. Então, uma pitadinha de ansiedade para realizar alguma coisa, para fazer alguma coisa, não tem problema. Mas não andeis ansiosos, não fiquem inquietos, é o que a palavra de Deus nos diz. Então, a ansiedade instalada é um mal. E falamos da paz, né? Da paz de Deus, que excede todo entendimento. E aí, Paulo chega aqui e diz, olha, finalmente. E aí ele vai falar, finalmente, irmãos, meus queridos, né, da igreja de Filipos, como ele tratava, minha coroa, minha alegria. Ele vai chegar e vai dizer o que deve ocupar nossa mente. Isso é um problema sério, né? O que ocupa nossa mente? De certa forma, se nós conseguimos fazer com que todos os nossos, tudo que é ruim em nós, fique só na nossa mente, é uma coisa bem interessante, mas não é suficiente. Os 10 mandamentos, os 9, né, nos fala de ações, de comportamento, do que a gente fala, do que a gente faz, mas o 10º é justamente, ele fala de quê? Do que está no pensamento, não cobice. Aí não cobiça uma série de coisas. Só você sabe que você cobiça. Então, está lá no pensamento, e é um pecado. E é um pecado que deve ser evitado. Então, Paulo chega aqui e diz, o que é que deve ocupar o nosso pensamento? Ele faz aqui uma relação de algumas coisas. E ele começa tudo que é verdadeiro. Quando escreve a sua carta aos Efésios, Paulo diz lá em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar a verdade uns para com os outros é algo que deve estar em nosso pensamento. Infelizmente, muitas vezes, a gente se depara com pessoas que arquitetam mentira, né? A mentira é previamente arquitetada, isso crente, né? E até a elaboração da própria mentira já está ocupando a mente. É diferente, e não justifica, mas é menos mal, digamos, você de repente se vê uma situação e constrangido vai em mente. Mas já é um erro em si. Agora, pior é quando você arquiteta a mentira. Você trata a mentira como se fosse uma ferramenta que possa ser usada. Então, não deve ocupar. O que deve ocupar é a verdade. Então, tudo que é verdadeiro. Então, a verdade deve ser colocada e não a mentira. Deixe a mentira e fale cada um a verdade. Depois ele fala tudo que é respeitável. Ou seja, o que é uma coisa respeitável? É o que pode ser falado na frente de qualquer pessoa, não é? E isso envolve muitas coisas. Se algo eu tenho que estar falando escondido, isso não é muito, em princípio, não é algo que deve ocupar a minha mente. Depois ele diz também tudo que é justo. Provérbios 11:5 diz o seguinte, ó, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. O justo, né, o íntegro, ele comete erros. Ele
pode vir a fazer alguma coisa errada, mas a justiça dele, do íntegro, vai endireitando o caminho dele. Então, é algo que deve ocupar a nossa mente, que é tudo que é justo, realmente. Ele fala depois tudo que é puro. Aí vem uma série de pecados que podem estar em nossa mente. A gente pensa logo em pureza, vem logo, em primeiro lugar, as questões sexuais, né? O que é um problema, é um pecado. Mas a gente esquece das outras coisas que Jesus fala, que é alimentar o ódio contra alguém, é guardar mágoa contra alguém. Então, eu não estou sendo puro quando eu estou alimentando pensamentos ruins, de impureza, de vingança, de mágoa, qualquer coisa que seja. Provérbios, também, capítulo 20, verso 11, diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então, a pureza deve estar realmente dentro daquilo que nós queremos. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Amável, digno de ser amado. Tudo que nós podemos amar, isso aí deve ocupar a nossa mente. O que é que nós podemos amar? Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, ter amor para com a natureza que Deus criou. Então, as ações amáveis. Então, tudo que for amável deve ocupar a nossa mente. Tudo que for de boa fama, que você tenha ouvido falar bem. Isso aqui, é claro que, às vezes, você ouve falar alguma coisa que tem boa fama, mas quando você vai atrás, a fama realmente é só uma capa para esconder o que está por dentro. E aí tem que analisar cada coisa, né? Mas se tem boa fama, em princípio é algo que pode ocupar a nossa mente. E aí ele coloca uma frase final que engloba praticamente tudo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Todo ser humano ele tem uma capacidade de fazer coisas boas, de pensar coisas boas. No Cânone de Dort, nós encontramos a seguinte afirmação: é verdade que há no homem, depois da queda, um resto de luz natural. Assim, ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e a diferença entre honrado e desonrado. E pratica um pouco de virtude e disciplina exterior. Ou seja, todo ser humano ele tem um resto de virtude, de saber que uma coisa é certa e outra coisa é errada. E nós, então, a quem Deus deu o poder de nascer de novo, aqueles que têm o Espírito de Deus, que está lutando contra o nosso espírito, além daquilo que é natural, ainda temos o reforço, a força que vem de Deus. Então, para identificar justamente tudo o que é verdadeiro, tudo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante que circulou, né? Acho no grupo da UPH, estava um vídeo de uma pessoa falando a respeito do mal que faz estarmos ouvindo notícias ruins o dia todo. Ele diz que, segundo pesquisas, né, a cada 5 minutos de mais notícias, né, coisas ruins, esses jornais, às vezes, tem por aí, esses programas que é só dizendo que matou, morreu, fez isso, aquilo outro. 5 minutos faz com que você tenha praticamente cerca de 4 a 5 horas de diminuição da sua imunidade. Ou seja, você passa 20 minutos, você tem praticamente o dia todo com a sua imunidade abaixada, ou seja, baixa imunidade. E aí ele estava falando justamente nesse contexto, você fica mais vulnerável ao vírus, né, do coronavírus e qualquer outra doença. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, o que é que vai ocupar a sua mente? O que é que você bota para dentro da sua mente? Como é que você vai usar coisas boas, né, se você não coloca coisas boas para dentro? Então, vamos nos alimentar de quê? Da palavra de Deus, vamos alimentar
de coisas que sejam, que venham de Deus, né? O que é que o profeta diz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, alimente a sua mente com coisas boas. Alimente os seus pensamentos com a palavra de Deus. Ao invés de estar... Olha, nessa época, né, de isolamento social, a situação que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, tem que se ter muito cuidado para não passar o dia todinho só ouvindo notícia ruim. E outra coisa, filtrar de onde vem a notícia, certo? Que já é um problema. Eu tenho dito isso há muito tempo. Hoje nós temos as redes sociais, não fique preso à televisão, à TV aberta, às emissoras. Vá atrás, se você quer ouvir alguma coisa, vá atrás, pesquise, veja as fontes. E coloque na sua mente coisas boas, informações verdadeiras. Agora, acima de tudo, a palavra de Deus. Então, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, muito cuidado nesses dias que nós estamos vivendo. E o verso 9, ele chega e diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ele já tinha dito lá em Filipenses 3,17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tens visto em nós. Ele tinha falado lá em 1 Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E mesmo não tendo dito aqui exatamente em Filipenses, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele já havia dito nos capítulos anteriores que Cristo é o modelo maior, Cristo é o nosso exemplo, é o Senhor, o Salvador, e que nós devemos ser como Ele, que não usurpou o fato de ser igual a Deus. E aí ele viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e Ele é o nosso exemplo maior, Ele é o nosso Senhor, o Salvador, é o que nos instrui. Lá em Hebreus 13:7, o escritor diz o seguinte: olha, irmãos, sede imitadores meus, aliás, desculpe, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui o escritor aos Hebreus está falando assim: olha, observa aqueles que foram guias no passado, né? O sentido da frase é que são pessoas que já partiram para a glória, mas o exemplo dele, a história dos grandes homens, dos grandes mestres, dos grandes pastores, dos grandes heróis da Bíblia, de Cristo. Então, imitai a fé que tiveram, né? Hebreus, lá no capítulo 11, vai falar dos heróis da fé. E acontece muitas vezes que aquelas pessoas que estão à frente, aquelas pessoas que a gente observa e que admira, podem cometer erros, mas esses erros têm que ser identificados, têm que ser corrigidos e tem que haver um espírito de humildade. Toda vez a gente lembra muito de Davi, né? A gente vê Davi como Atos coloca lá, um homem segundo o coração de Deus. E a gente lembra dos pecados de Davi. E geralmente se lembra muito do pecado do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Mas você sabia ou lembra que Davi ele se fingiu de doido por um tempo? Lá em 1 Samuel 21:12-13 diz o seguinte: Davi levou a sério aquelas palavras que o rei da cidade que ele tinha falado e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Veja só o papel que Davi fez para não ser prisioneiro daquele rei, né? Se fingiu de doido por um período em que estava com ele. Mas Davi, ao mesmo tempo que tinha seus erros, suas falhas, ele admitia, ele reconhecia que era um pecador e pedia perdão a Deus. Salmos, né, que a gente vê 32:51, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos dentro de mim, e ele reconhece os seus pecados, ele pede perdão. Então,
O bom exemplo se dá nas boas maneiras, nos bons comportamentos e no arrependimento, que muitas vezes nós nos esquecemos desse detalhe, né? De procurar o arrependimento. Então, aqui, nesses 2 versículos, o que vai ocupar nosso pensamento? Essa relação todinha aí para você observar. Siga o exemplo. E aí ele conclui, siga o exemplo de Paulo, né, o que tem visto nele, e ele conclui dizendo: o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Aqui fecha com quem tinha visto no versículo 7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ele aqui chega e diz: e o Deus da paz estará convosco. Nosso Deus, ele quer a nossa paz. Ele promete paz através de seu Filho. E devemos confiar nessa paz que vem de Deus, observando tudo aquilo que ele nos orienta e nos diz. Então, que nós possamos ocupar a nossa mente nesses dias, principalmente, sempre, né? Mas talvez por essa falta do que fazer, essa ociosidade que muitas vezes encontramos, isso aí vai justamente nos prejudicar. E aí, ocupe a sua mente com essa relação de coisas que Paulo falou. Observemos os bons exemplos dele e de todos os nossos líderes e de todos aqueles que estão ao seu redor, em tudo aquilo que deve ser observado, e essa paz que vem de Deus estará conosco, com certeza. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Ajuda-nos a ocupar nossa mente com aquilo que é do teu agrado. Ajuda-nos a observar os bons exemplos. Que a tua paz, Senhor, tão prometida, tão necessária, tão importante, se faça presente em nossas mentes e corações constantemente. E pedimos, Senhor, que tu nos auxilie nesse momento de dificuldades, de provação. Mais uma vez, te pedimos pelo presidente do nosso país, pelos nossos governadores, todos os políticos, todos que se acham vestidos de autoridades, sei com todos da área da saúde, tanto na parte burocrática, como aqueles que estão na frente dos hospitais, dos postos, sei com cada um deles dando sabedoria e capacidade, Senhor. Abençoa também todos os líderes em todo o mundo, todos os profissionais de saúde em todo o mundo, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa os enfermos da nossa igreja, que já estavam doentes. Abençoa a cunhada, Senhor, de Débora Luana, que também foi acometida desse vírus, que ela possa se recuperar, tem misericórdia dela, Senhor. Pedimos ainda pelos familiares daqueles que também perderam seus entes queridos, conforta a todos e ajuda. E nos protege, nos ajuda, Senhor, a fazer o que deve ser feito com equilíbrio, com moderação. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.